Uma nação pequena no leste europeu e com um passado de múltiplas influências. Alma romena, estética soviética, monumentos incríveis e um forte amor pela produção de vinhos. Embarque comigo em uma jornada por um país ainda desconhecido por muitos. Bem-vindos a Moldávia. A Moldávia está localizada entre a Romênia e a Ucrânia e é um país que eu visitei em 2017, mas atualmente está de maneira recorrente nos noticiários por conta da guerra em seu país vizinho e a iminente interferência russa, segundo muitos analistas. Cheguei por ar desta vez e com os ônibus locais, por apenas R$ 1,50, fui do aeroporto até o centro da capital, a chamada Chisinau. A periferia ainda possui fortes elementos arquitetônicos da antiga União Soviética, da qual a Moldávia fez parte por muitas décadas. Ao longo dessa série bem detalhada, mostrarei muitas cidades e regiões onde essa influência soviética e sentimento pró-Rússia ainda vivem como se a cortina de ferro nunca tivesse acabado. E sejam todos muito bem-vindos à Moldávia. Estamos em mais um país aqui do leste europeu. Eu que já vim aqui em 2017, aproveitei a oportunidade do meu aniversário e também de ser um país barato para vir aqui mais uma vez explorar novas regiões. Vocês sabem que o meu canal é sempre um canal em construção e por mais que eu já tenha feito séries de alguns países, caso eu volte eu posso sempre colocar mais vídeos sobre novos lugares, né? A gente está aqui agora na capital Chisinau ou Kishinev. Hoje eu vou passar o perfil do país, mostrar um pouco dessa cidade. Já está o final da tarde aqui, eu vou mostrar a noite e nos próximos vídeos também mostro mais da capital, mais da cultura de tantas outras cidades. Então aproveita, se inscreva no canal, deixe os seus comentários e faça parte dessa comunidade de viajantes. Andar a pé é muito fácil e tranquilo por aqui. Apesar de ser considerado por muitos anos o país mais pobre da Europa per capita, a segurança na Moldávia não é um problema. E como vocês bem sabem, fazer tudo caminhando é a maneira mais fácil de se conhecer todos os cantos, e também a minha preferida. Apesar de ser um país de passado soviético, fotografar e filmar por aqui não é tão problemático quanto em algumas das ex-repúblicas soviéticas. Bom, e a Moldávia é um país muito pouco conhecido. Ela ficou sendo um dos países nos últimos anos com menos turistas per capita. É inclusive o país mais pobre da Europa, uma realidade um pouco difícil que se vive aqui no interior, apesar de ser europeu, e um país com uma cultura muito misturada, influenciada bastante por seu passado soviético. Algo que eu vou conseguir mostrar para vocês não só aqui em Chisinau ou Kishinev, vocês já percebem essa influência por conta do russo, que também é muito falado aqui, mas por outras razões que eu vou acabar lhes mostrando ao longo desta viagem. Assim como em grande parte dos países do leste europeu, a religião predominante por aqui é o cristianismo ortodoxo. Na Moldávia, mais de 90% da população segue essa vertente. A Catedral de Chisinau é uma das mais importantes do país e um belíssimo exemplo das cores e detalhes das igrejas ortodoxas, com altares dourados imponentes, vários ícones sacros e pinturas coloridas nas paredes e nos tetos. No caso moldávio, sua origem romena e influência russa se adaptaram bem no quesito religioso. Afinal, ambos os países são orgulhosos de sua história e devoção ortodoxa cristã. E aproveitar que eu tô aqui na catedral bonita de Chisinau, eu vou ficar sempre falando Chisinau ou Kishinev, mas elas são sinônimos, né? Uma em romeno e outra em russo. E eu aproveito para passar o perfil do país. Primeiro, sobre a língua, aqui realmente há duas línguas muito usadas. Uma é o romeno e a outra é o russo. Uma porque, historicamente, essa região da Moldávia, inclusive tem uma região na Romênia que chama Moldávia,
fez parte da Romênia. Portanto, a língua ela é muito parecida, tirando alguns aspectos, algumas palavras roubadas do próprio russo pela influência do Império Soviético que ficou aqui por tanto tempo. O russo é uma língua também muito utilizada por conta deste aspecto da União Soviética. Aqui são cerca de 2,6 milhões de habitantes. É um país que tem uma população decrescente e que tem duas regiões que sempre tentam se separar. Uma de fato declarou independência, a outra tem o status de região autônoma, mas eu vou mostrar isso à medida que eu for chegando nessas regiões para vocês. E a gente tem um dos países com uma economia fragilizada, mas que tem tentado crescer todos os anos, atraindo mais turistas, tentando entrar na União Europeia, mas o drama social aqui ele é muito maior, tem outras facetas que eu vou acabar mostrando para vocês também ao longo desta viagem. Após a ampla praça da Catedral, vemos o Arco do Triunfo da cidade, datado de 1846 e um símbolo da capital, assim como a principal avenida de Chisinau, a Avenida Stefan cel Mare, em homenagem ao mais importante rei moldávio, do qual falaremos mais adiante. Como podem observar, Chisinau é uma cidade bem limpa e organizada e que favorece os pedestres com suas largas calçadas. Após alguns minutos de caminhada, chegamos finalmente à estátua de Stefan cel Mare, Estevão o Grande em português, rei moldávio do século XV que teve um respeitoso histórico de batalhas e conseguiu impedir os otomanos de dominar completamente a região, implantando o islamismo na Moldávia. Exatamente por isso que observamos sempre o rei carregando uma pequena cruz, por ser um símbolo da defesa do cristianismo no país. A Moldávia não é um país tão barato para você chegar aqui, às vezes os aviões não são tão baratos, mas a estadia aqui, a comida, o telefone é muito barato. Só para vocês terem uma noção, eu comprei um chip no aeroporto de 100 gigabytes por 2 euros, ou seja, dá e sobra para o tempo que eu vou ficar aqui, e é um valor muito baixo, é praticamente 10, 12 reais para você ter 100 gigabytes. Eu não sei quanto que está o preço aí no Brasil, mas realmente é bem vantajoso. E essa estética soviética ela é permanente, ó. A gente vê o prédio do governo nesse bloco, ele é bastante característico, e a gente tem uma cidade muito organizada, planejada, né? Apesar de grande parte dessas cidades já terem sido feitas há muito tempo, a gente tem que a máquina soviética teve que otimizar algumas das capitais, e essa era uma das capitais da antiga República Socialista Soviética da Moldávia, e portanto nós temos aqui aqueles edifícios em blocos, né, na periferia da cidade, o centro meio arrumado, o Palácio do Governo, alguns elementos que ainda estão presentes, afinal faz só 32 anos que a União Soviética acabou. É muito pouco tempo falando do aspecto da história, principalmente num país que não tem o dinheiro suficiente para renovar tudo e herdou grande parte dessas estruturas e tem que otimizá-las para agora se adaptar ao novo sistema de governo que temos aqui. Entre 1947 e 1949, o arquiteto soviético Alexei Shushev desenvolveu um plano para o desenvolvimento da cidade, o que promoveu um rápido crescimento populacional na década de 1950, ao qual a administração soviética respondeu através da construção de habitação e palácios em grande escala no estilo da arquitetura stalinista. Esse processo continuou sob Nikita Khrushchev,
O novo estilo arquitetônico trouxe mudanças dramáticas e gerou um estilo que domina até hoje, com grandes blocos de apartamentos dispostos em assentamentos por toda a área da cidade. E no momento que eu estou aqui, em 2023, no mês de março, nós temos que durante as últimas semanas muitas tensões começaram a se formar entre a região que quis se separar unilateralmente, a Transnistria. Vocês já devem ter escutado falar sobre ela nos jornais e eu vou explicar melhor sobre a região uma vez que eu consiga chegar lá. Eu acho que fica melhor isso num vídeo único, mas só para vocês entenderem, é uma região que historicamente tem laços muito fortes com a Rússia, uma população russa bastante expressiva e que não se considera parte da Moldávia. E a gente tem aqui uma presidente atualmente, a Maia Sandu, que quer se aproximar cada vez mais da União Europeia, mas o país tem vivido uma crise econômica, assim como todos os outros países europeus, com alta inflação, com alto preço dos aluguéis, dos combustíveis e, portanto, vários protestos contra a presidente foram observados nas últimas semanas. Lembrando que muitos acreditam que os manifestantes russos que vivem longe da capital para vir aqui se manifestar contra essa presidente e, portanto, nós teríamos uma chance de uma revolução. Os locais é bastante tranquilo, mas se tratando de uma região que não está tão distante da Rússia, que faz fronteira com a Ucrânia, tudo pode acontecer em pouco tempo. Exemplo, eu que estava na Ucrânia 5 dias antes da guerra começar. E essas tensões, elas têm a ver com o aspecto étnico. Aqui temos cerca de 75% de moldávios, e a língua moldávia não terem uma diferença expressiva nem gramatical, nem nos cidadãos romenos, cidadãos ucranianos, acho que cada um com a faixa de 7%, os União Soviética, onde tinha emprego para todos, onde o país ele fazia parte de uma união que ajudava parte da União Europeia, não fazendo parte de nenhum outro país, 2 milhões de habitantes, população em declínio e também regional, dependendo de onde você estiver aqui, mas é algo interessante de se observar e falar com as pessoas, saber o que elas pensam, isso é sempre importante. Vemos que alguns cantos ainda necessitam de reparos. As antigas alamedas, mesmo aqui em Chisinau. Mais escadarias por fazer e muitas pessoas quase escorregando nos fazem lembrar por alguns minutos que as questões econômicas por aqui ainda são mais deficitárias que no resto da Europa. Na saída observamos grandes prédios em blocos, mais uma herança soviética que cansarei de mostrar para vocês. Interno na Moldávia é o ônibus. O serviço dentro da capital é muito barato, indo de 50 centavos de real até R$2 nas regiões para dentro e fora do país. A exemplo da minha última viagem para cá, na qual vim de Bucareste, na Romênia, de van e fui para Odessa, na Ucrânia, com um pequeno ônibus. Alguns cantos mais abandonados da cidade têm um ar um pouco macabro, mas apesar da romantização de alguns viajantes, esses cantos revelam as dificuldades de um país pequeno e outra tendo algumas comércio ativo e outras apenas pintura. E esse canto da cidade ele é muito característico de grande cidade soviética. Na época da ocupação germano-fascista ou nazi-fascista aqui no leste europeu, ao mesmo tempo que nós temos o grande, geralmente eram os hotéis Moskva, né, hotéis Moscou, que tinham nas diversas capitais das repúblicas socialistas soviéticas, e aqui também uma academia que provavelmente deve funcionar como uma universidade ou algum órgão governamental. E para vocês de mais perto, também num estilo bastante soviético, é uma herança que acaba sendo reaproveitada por vários países. Esse contraste da arquitetura mais clássica do Reino da Romênia e do Império Russo e depois a União Soviética criaram um estilo bem único, só encontrado por aqui. Esse tipo de arquitetura, mas eu acho que tem algo de diferente, apesar do sistema político ser extremamente contestado e criticado pelas suas gritantes violações das liberdades individuais, dos direitos humanos. Essa questão arquitetônica, a arte soviética, a gente vê esse exemplo dessas estátuas que tem meio que espalhadas, uns traços diferentes. Isso é um patrimônio cultural de uma época histórica, de um determinado povo, de uma determinada ideologia, que deve sim
permanecer para ser exemplo, para mostrar pelo menos aquilo que ficou remanescente. Nada impede de você reformar, construir novos prédios, mas acho que a total demolição ou até total renovação de algumas cidades, como a gente vê acontecendo nos países bálticos, para esquecer totalmente essa parte da história, eu acho que é um pouco exagerado, porque não foram só pontos negativos. Inclusive as próprias pessoas dentro desses países têm diferentes opiniões, o que mostra exatamente essa divergência de ideias ou de memórias que sobra depois dos contestados e dos polêmicos anos soviéticos. Muitas insígnias comunistas, como a foice e o martelo, ainda são observadas em prédios públicos. E o debate sobre sua remoção, destruição, reutilização, entre outras opções, sempre se torna acalorado dentro de uma sociedade com tantas ideias opostas. Cantos modernos, praças com lojas conhecidas mundialmente, artistas de rua e restaurantes têm se tornado cada vez mais comuns, e colocando mais uma influência arquitetônica para a composição dessa cidade. Agora, essa da transição capitalista pós-soviética. Com o cair da noite, tudo vai ficando aceso e muito bonito. A cidade continua com vida e os jovens sempre acham uma maneira de se entreter, mesmo em uma capital com menos de 500 mil habitantes. Nos próximos episódios, os levarei para muitas outras cidades dentro da Moldávia e mostrarei outros aspectos que tornam esse país tão peculiar. Não percam!